Agora nós vamos ver na sequência do discurso racídico do Alter Rebbe a explicação que ele nos traz sobre o segundo nível de amor a Deus, que é o nível mais acessível. Nós já vimos o primeiro nível, o nível dos tzadikim, das pessoas altamente elevadas e espiritualizadas. E agora ele nos traz um nível mais básico, que é acessível a todos nós, a cada um de nós. E ele começa a nos explicar, o segundo nível de amor a Deus, o shechafetz, o mishtokek, ledovka boitbarach, consiste no quê? Que a pessoa simplesmente deseja e quer se ligar, estar ligada e conectar-se a Deus. Então esse é o segundo nível, e na realidade é um nível inferior, se comparado àquele nível dos tzadikim que nós descrevemos antes, né? Mas também é um nível de Ahavat Hashem, de amor a Deus, e esse nível é acessível a todos. Esse nível em contraste com o amor dos tzadikim e Ahavá sheyesh ba mevukash. Na verdade, é um tipo de amor que sim tem um objetivo, que tem uma finalidade, ou seja, aqui a pessoa não está no nível do tzadikim, a pessoa não se esvaziou totalmente de si própria, não está tão anulada diante de Deus, etc. Então aqui, no fundo, no âmago, no íntimo, a pessoa tem um objetivo, tem uma finalidade por trás desse amor. E aqui não é um interesse grotesco, não é que a pessoa está visando o benefício pessoal, ou até recompensa, ou mesmo recompensa espiritual. Nós vamos ver, pode ser que simplesmente a pessoa esteja desejando saciar a sede espiritual da sua alma, que isso é uma coisa nobre, digna. Não é? Pessoas têm outros tipos de ambições, estão procurando na vida outro tipo de coisa. Se alguém já chegou nesse nível que o que ela procura é conexão com Deus, é elevação espiritual, é alimentar a sua alma e vivenciar uma experiência espiritual elevada, sublime. Não é? Então, na verdade, isso é algo muito nobre. Porém, se comparado ao trabalho do tzadikim, é considerado ainda um amor que tem um objetivo, que tem uma finalidade. Ou seja, nesse caso, a pessoa aqui não se esvaziou de si própria por completo, a pessoa ainda sente a si mesma. Não só que eu sou de carne e osso, mas eu sou eu. A pessoa não pode negar que ela sente as suas necessidades, os seus desejos. Só que aqui ela está num nível que ela conseguiu colocar as suas necessidades e desejos num plano muito elevado, um plano espiritual. Mas ela ainda sente a si mesma. Ela não se esvaziou por completo de si própria. Ela não acabou com o seu ego por completo. Ela tem um ego muito refinado, espiritual, mas ainda está presente. Ela me'achar shemevin besichlo et haemet shel achduto yitbarach. Aqui se diz a diferença da pessoa comum com o tzadik. O tzadik, ele meditou, refletiu sobre a unicidade de Deus e se aprofundou tanto nesse conceito que ele conseguiu absorver e interiorizar de fato, até o ponto que embutiu isso no seu coração, e o seu coração sente e vivencia a unicidade de Deus, sabendo que Deus é a única existência absoluta e todo o resto, inclusive ele mesmo, estão completamente anulados diante da divindade. Então o tzadik não só entendeu e absorveu intelectualmente esse assunto, mas absorveu também e vivenciou em nível emocional, sentimental, e isso ficou enraizado no seu coração, no âmago do seu ser, no íntimo da sua alma. Em contraste com isso, aquele que não é tzadik, ele também meditou sobre a unicidade de Deus, etc. E já que ele concluiu através do seu intelecto, ele não consegue sentir e perceber isso efetivamente. Né? Mas, intelectualmente, pensando e refletindo sobre isso, ele consegue entender, através do seu intelecto, que essa é a verdade,
que Deus, não só Ele é o Criador, não só Ele é o regente, não só Ele é onipresente, onipotente, mas Deus é a única existência genuína, a única existência de forma absoluta, real, é apenas e tão somente a divindade. Ele entende isso de forma racional, mesmo que não consiga vivenciar isso de forma prática ou agir de acordo, etc. Porém, mesmo que ele apenas consiga captar isso a nível intelectual, esse pensamento, essa consciência já é capaz de despertar dentro dele um desejo e uma vontade de se elevar, de conectar-se com Deus, de ligar-se a Deus. Ou seja, ele continua sendo ele, ou seja, eu sou eu, não é? Diferente do tzadik que já nem sente mais a si próprio, não é? Aqui a pessoa comum, a pessoa talvez medíocre, ela continua sendo ou se sentindo uma existência à parte. Tem Deus e tem eu e Deus, mas eu quero me ligar a Deus, eu compreendo que Deus é a unicidade de Deus, que Deus não só é mais elevado e etc., mas é a única existência absoluta, por mais que eu ainda sinto, não é, que eu sou alguma coisa, não é? Mas, consciente disso, pelo menos a nível racional, a pessoa quer, mas eu quero me ligar a Deus, eu quero me conectar ao divino, eu continuo sendo eu, não é? Ela shechafetz umishtoquek leagia lenyana lebenizgav, apenas que o meu eu aqui foi refinado, foi elaborado, e ele deseja se conectar com algo mais elevado, vincular-se à divindade. Então, esse tipo de amor, que também é importante, não devemos desprezá-lo, porque isso é o desejável e onde cada um de nós pode e deve almejar chegar. Diz o Alter Rebbe, esse tipo de amor está presente e pode estar revelado no coração de cada Yehudi. Benigut le madrigar Rishonah, em contraste com o nível anterior que nós descrevemos de amor a Deus, sheshayechet rak latzadikim, que se aplica apenas às pessoas muito elevadas. Em contraste a isso, ahavah azul Hashem, esse amor é um amor que visa algo, que visa a satisfação pessoal da nossa alma, a realização espiritual, não é? Da nossa alma, que a nossa alma tem sede de espiritualidade, sede de divindade, deseja conectar-se a Deus. Então, essa vontade, esse amor está presente no coração de cada um de nós. Às vezes está dormente, pode estar reprimida e oculta, encoberta, mas está lá dentro de cada Yehudi. Ela shetzrichim leorerah misheinatah, apenas que por estar dormente ou anestesiada ou nocauteada, ela precisa ser despertada. E como se desperta, como a gente já tem visto várias vezes, e a gente não se cansa de repetir aquilo que o Alter Rebbe nos diz, como se desperta e se traz à tona o amor, esse sentimento latente que está presente de forma oculta dentro de nós, através da meditação, através da concentração, fixando o nosso pensamento nos assuntos espirituais ligados aqui ao conceito da unicidade de Deus. Isso significa também o ve'ahavtet Hashem Elokecha, amarás a Deus, porque a raiz etimológica da palavra ahavá em hebraico também vem de avá. Avá significa desejar, querer. Então, uma vez que a pessoa reflete na unicidade de Deus, Hashem Echad, mesmo não estando no nível de tzadik, se desperta nele um querer, uma vontade, um desejo de conectar-se a Deus, de elevar-se espiritualmente. Então, até aqui ele nos explicou o Alter Rebbe no que consiste a Ahavá Lelokut, o amor à divindade presente no coração de cada Yehudi. Como nós falamos que até mesmo naquele que não é tzadik, existe a chefetz ve'atshukah, pode existir e pode se manifestar, e já está presente o desejo e a vontade de conectar-se a Deus. Agora ele vai nos explicar como se realiza essa conexão na prática. Tudo bem, se desperta a vontade, o amor, o desejo de conectar-se, mas efetivamente como se efetua, como se realiza essa conexão, esse vínculo. Rak sheyefshar, e aqui vem uma coisa muito interessante.
o tempo todo a gente tem enfatizado como se estimula e se desperta o sentimento. O sentimento, na verdade, já está presente, mas ele precisa de um estímulo para se manifestar. Como se desperta o sentimento dormente através da meditação, através da concentração, pensando no assunto, se aprofundando nele, etc. Então aqui nós falamos muito no plano lógico-intelectual até agora. Em contraste com isso, agora que nós vamos falar sobre o vínculo efetivo com a divindade, ele nos traz as palavras do Zohar, que esse vínculo não ocorre através dos canais intelectuais, não ocorre, não acontece através do pensamento lógico, racional, etc. Porque Deus é infinito e limitado e não dá para se captá-lo, mesmo o QI mais elevado não é capaz de captar e absorver a grandeza divina, captar o infinito e ilimitado. Na prática, então, nós temos esse impasse. É impossível para uma criatura, mais ainda uma criatura humana, um ser humano de carne e osso mortal, limitado, e qualquer outra criatura, é impossível vincular-se a Deus infinito, ilimitado, todo-poderoso, e mais ainda, através do intelecto isso não vai ocorrer, que leit machshavat fisabei, nas palavras do Tikkun Zohar, nenhum pensamento alcança a Deus, e quando o Zohar fala que nenhum pensamento é capaz de alcançar, captar divindade, isso significa não só pensamento humano, mas mesmo podem ser seres angelicais, sefirot, astros ou o que for, que sejam dotados de um conhecimento enorme, de uma capacidade intelectual fenomenal em termos espirituais também, mas nenhum pensamento de nenhuma criatura em nenhum nível é capaz de captar a divindade. Ou seja, por mais que todos possam ter essa vontade e desejo, como os próprios anjos também têm, de ascender, de se elevar, de se conectar a Deus, mas apenas o desejo não vai nos levar ao vínculo efetivamente, apenas a vontade não vai estabelecer a conexão. Então, apenas pela vontade também, mesmo quando a pessoa despertou dentro de si o desejo de se conectar a Deus, Adain ein Adam nasced davuk mamash bo yitbarach, isso ainda não significa, ele tem vontade, mas não significa que ele já se ligou. Shehari yefshar lenivra leidabek beborei, como a gente falou, nenhuma criatura é capaz de se ligar e se conectar ao Criador por sua própria capacidade, pelas suas forças próprias, porque todas as nossas forças são sempre limitadas, toda a nossa capacidade, inclusive intelectual, é finita. Por isso se fala, leit machshavat tfisabei klal, nenhum pensamento é capaz de apreender a Deus, a captar a Deus. Por isso no Zohar também, Deus é chamado Sheu yitbarach setimu dechol setimin, utemira dechol tmirin. O Zohar chama a Deus, nos fala que Deus é o encoberto entre todos os encobertos, é o oculto entre todos os ocultos. Deus é tão encoberto e oculto da nossa mente, da mente de todas as criaturas, tão inalcançável, tão inacessível, que mesmo aquilo que já é oculto, que já é encoberto, Deus é muito mais, é o oculto entre os ocultos, encoberto entre os encobertos, na linguagem do Zohar. Porém, existe uma única forma e maneira da criatura conseguir se conectar a Deus, isso é através do quê? Que imalidei a Torá, por intermédio da Torá. Apenas através dela é possível uma criatura se ligar a Deus. E ele vai nos explicar que esse é o sentido do versículo posterior na sequência do Shema, depois que se fala da unicidade de Deus, Hashem Echad, depois que se fala sobre o amor a Deus, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, etc., depois que se desperta esse amor, na sequência do que se fala do estudo da Torá, Vehayu advarim ha'ele, asher que essas palavras que te ordeno hoje estejam no teu coração, Venibarta bam, e fale sobre elas, estude-as, etc. O estudo da Torá. Então, na realidade, não só numa sequência lógica, o Shema está nos dizendo, se você ama a Deus, então o que você deve fazer para expressar esse amor? Estude Torá, cumpra mitzvot,
Na realidade, a Hassidut explica que aqui é um significado mais profundo. Diz como você vai saciar essa sede espiritual que se despertou através do seu amor a Deus, como você vai realizar essa vontade, esse desejo de se vincular a Deus, de conectar-se a Ele, que você despertou na tua alma, como através da Torá. Diz o Zohar, através do estudo da Torá, essa é a forma e maneira, e a única forma e maneira que a criatura pode se conectar com o Criador.